Ô Thiago, assim, eu penso muito o futebol como negócio também. O Cruzeiro pagou no meio do ano 5 milhões de euros, não foi isso? Para ter o Matheus Pereira até 2026. Se chega uma proposta de 10, eu venderia. Eu, se sou dirigente, venderia. Dobrou o valor, você tá colocando na mesa. Não pensaria nem duas vezes. O Matheus Pereira, ele fez um ótimo turno de Campeonato Brasileiro, viveu alguns bons momentos, mas oscilou, foi irregular. Palmeiras foi vergonhoso com o Dudu. Não tá devendo nada pra ele. Dudu ganhava 2 milhões e 200 mil por mês. Não tá devendo nada pra ele. Financeiramente tá tudo certo. Eu tô falando que nem tudo na vida é só dinheiro. E aí tem Facundo Torres, que já tá contratado e confirmado, mas pode vir. O Alex Arce tá muito próximo. O Paulinho tá muito próximo. O Martinelli já um pouco mais distante. Matheus Pereira e Andréas Pereira. Bom, o Matheus Pereira está muito próximo, deve sair do Cruzeiro e vir para o Palmeiras. Andréas Pereira, que é jogador do Fulham, titular absoluto do time do Fulham, acho um pouco mais difícil você sair da Premier League. Não é por causa do dinheiro, porque lembra, o salário do Andréas é muito bom lá na Inglaterra, mas se ele vier para ganhar 2 milhões de reais livres aqui no Palmeiras, é melhor do que o que ele ganha na Inglaterra. Vai compensar. Ele é de todos esses Aquela saidinha que tanto causa preocupação no torcedor. Ainda sobre o Cruzeiro, aproveitando aqui as ilustres presenças aqui dos meus comentaristas, eu conversei há pouco ali, ainda estava no jogo aberto, conversei há pouco com uma pessoa do Cruzeiro que me disse: Everton, o Palmeiras não sondou Matheus Pereira. Esse negócio não tem até agora, na hora que eu falei, né, que era mais ou menos um meio de 35, isso não faz o menor sentido. Não teve sondagem pelo Matheus Pereira, só que ontem, no jogo aberto, conversando com a mesma fonte, me disse: olha, não tem nada, e digo mais, se tiver, quem quiser o Matheus Pereira, vai ter que desembolsar 25 milhões de euros. Eu falei isso ontem no jogo aberto, 25 milhões de euros. Depois disso, aí outros vieram trazendo a informação e tal. Aí agora, mais cedo, falei com a fonte novamente: olha, teve alguma coisa de ontem para hoje? Não teve nada, nenhuma sondagem, nenhuma conversa, sabe? Eu escutei de uma pessoa do Palmeiras há algumas semanas, que eu estava lá em São Paulo, e eu não sei com essa pessoa, eu disse: não, já teve um interesse, o Palmeiras já quis o Matheus Pereira, mas agora não pintou nada, pelo menos por enquanto. Por enquanto, até na hora que eu falei com ele, não sei se pode acontecer. É outro Pereira que o Palmeiras quer, né? Não vai ter nada. É outro Pereira, o Andréas Pereira. O Andréas Pereira. Estão confundindo o Pereira no caso aí. Mas o Andréas as Pereira. duas negociações, por exemplo, 25 milhões de euros. Por que o Cruzeiro pede 25, HG? Para não fazer negócio. Porque se o Cruzeiro gastou 6 milhões de euros por 50%, significa que o Matheus Pereira custa 12 milhões de euros, ou custava na metade do ano. Ninguém vai... Ele não se valorizou, ele não dobrou de valor. Então o Cruzeiro põe um ponto final nessa história com esses 25 milhões de euros. Deixa eu falar sobre o Andréas Pereira, jogador que já passou pelo Flamengo, tá no Fulham. O Palmeiras, de fato, foi buscar informações e sugeriu 20 milhões de euros. A informação que eu tenho é de que o Fulham quer 35 milhões de euros. Também não vai acontecer a coisa. O futebol tá ficando cada vez mais caro. É muito louco isso. E até por isso as arrecadações também têm aumentado. Só o salário dos jornalistas é que não tem acompanhado. Queria deixar esse registro. Com exceção Matheus Pereira, que pode deixar o Cruzeiro, fica no Cruzeiro, tem intenção o Cruzeiro de negociar, ele tem preço, Pio. Tem. A questão toda é que o Matheus Pereira, ele foi o grande destaque do Cruzeiro na temporada, né, Pance? Ele foi o artilheiro do Cruzeiro na temporada, foi o garçom do Cruzeiro na temporada, foi o craque do Troféu Guará, o Matheus Pereira. Então, o grande nome do Cruzeiro no ano. E isso faz com que outros clubes despertem aí o interesse. Fala-se no Palmeiras. O Cruzeiro está trazendo gente que estava no Palmeiras, no caso do Dudu, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas o Matheus Pereira, dentre os interessados, tem o Palmeiras. E aí, não é barato. 25 de euros. 25 milhões de euros. É muita grana, né? Então, sinceramente, até conversando com algumas pessoas em relação ao Matheus Pereira, tem gente que fala: mas ele não se dá bem com o Diniz. Não, gente. Discussão, alguma coisa, aresta, isso aí é normal de ser resolvido, né? E não é que ele não se dá bem. Desentendimento todo mundo tem num campo profissional. Isso acontece. Acredito que uma pré-temporada bem feita e tudo indo bem, a tendência
do Matheus Pereira ainda se entender mais nessa parte tática dele dentro do time do Cruzeiro para conseguir ir bem, né? Para conseguir jogar bem. O Cruzeiro entende que também não é hora de reforçar adversário, não é hora de levar um jogador para o adversário. Tem essa disputa, né, do Cruzeiro montar um elenco forte. E acho que é importante a gente também agora até já trazer essa notícia de Dudu e Gabigol, que, Pio, sinceramente, estão contratados, né? Não estão anunciados, mas estão contratados. São jogadores que o Cruzeiro negociava já há algum tempo. Claro que é preciso esperar o encerramento do contrato, né? Do Gabigol com o Flamengo, dia 31 de dezembro. O Dudu já se despediu do Palmeiras oficialmente, né? O próprio Palmeiras se despediu do Dudu. Então é questão de tempo mesmo. O Cruzeiro tem um planejamento. É marketing do futebol, porque isso alavanca, né, o próprio clube. Então o Cruzeiro está trabalhando nos bastidores. O anúncio do Gabigol vai ser um anúncio com vários tipos de ações. As ativações, né? São as famosas ativações. Então, o Cruzeiro está de olho em tudo isso e com certeza vai fazer um trabalho espetacular para anunciar essas contratações, não só a desses dois, como de outros jogadores também que estão aí na mira do clube. Principalmente quando você está contratando jogadores para o seu ataque, jogadores que dependem no meio-campo de um jogador cerebral, de um jogador inteligente, de um jogador que conversa a mesma língua que eles, né? Então, e o Cruzeiro segurando, dá um recado ao mercado, fala, aqui está se montando um elenco para brigar com vocês para ser campeão e não apenas ser um coadjuvante nas competições que vai disputar. O Alexandre Simões, quando você fala em ter o Dudu, em ter o Gabigol, né? O Gabriel Barbosa, pode ter um Soteudinho, o Soteldo chegando por aí. Se você tem o 10 para servir esses caras, se você tem o 10 para tabelar, com todo respeito aos que estavam, né? Uma coisa é você rolar a bola pro Lautaro, que desespero, boa vontade, corre. A volta quadrada. Se você tabela ali com o Gabigol, né? Fazendo aquele pivô, é outra pegada. Isso também pode acrescentar ao Matheus Pereira um aumento de expectativa também na temporada dele. Já foi boa esse ano, craque do Troféu Guará BMG. Mas aumenta a perspectiva para ele, Matheus, no projeto do Cruzeiro, Simões. Ô Thiago, assim, eu penso muito o futebol como negócio também. O Cruzeiro pagou no meio do ano 5 milhões de euros, não foi isso? Para ter o Matheus Pereira até 2026. Se chega uma proposta de 10, eu venderia. Eu, se sou dirigente, venderia. Dobrou o valor, você tá colocando na mesa. Não pensaria nem duas vezes. O Matheus Pereira, ele fez um ótimo turno de Campeonato Brasileiro, viveu alguns bons momentos, mas oscilou, foi irregular. O Pansieri destacou essa questão da liderança no vestiário, tem que ver que tipo de liderança que é, porque a gente tem a liderança positiva e a liderança negativa, né? E qual é o tipo de influência que o Matheus Pereira tem sobre o grupo de jogadores do Cruzeiro? É um craque de bola, sem dúvida nenhuma, ganhou como craque da temporada o Troféu Guará merecidamente, é um jogador de um potencial técnico absurdo, tá? Mas é aquela coisa, eu sinto muito, tipo aconteceu com o Arthur Gomes, eu não tô comparando o Arthur Gomes com o Matheus Pereira, porque o Matheus Pereira joga muito mais do que ele. Mas apareceu um negócio de ocasião e o Cruzeiro vendeu o Arthur Gomes até para fazer caixa pelo tamanho do investimento. Então, a minha maneira de pensar futebol é assim, se você comprou por 5 em julho e em dezembro te oferecem 10, eu não penso duas vezes e vendo sem o menor constrangimento, Thiago.